Olá, queridos investidores, Léo Pivetta falando. Estamos iniciando mais um Quanto Rende, nosso programa que traz um resumo do mercado. É um programa direcionado aos meus clientes, mas é para ajudar qualquer pessoa que se interesse sobre investimentos, independente do estágio de maturidade da carteira ou experiência no mercado financeiro. Em outubro, nós tivemos a surpresa positiva do PIB americano, que acentuou a queda dos mercados acionários e também a subida dos juros, a continuidade da subida dos juros futuros americanos. Outros dados vindos do continente europeu sinalizaram e confirmaram a baixa da atividade econômica. Na China, alguns indicadores mostraram melhora do cenário para a economia chinesa. Mas, por outro lado, aqui no Brasil, a pauta do risco fiscal se acentuou bastante, principalmente depois de algumas declarações do presidente Lula. Vamos então para o resumo dos principais indicadores do mês. O melhor desempenho foi do CDI, alta de 0,95%, enquanto o pior desempenho ficou para o índice de Small Caps, recuo de 7,25% no mês. O Ibovespa caiu 2,71%, enquanto o dólar subiu 0,34%. Outro destaque é o IHFA, que é o índice de fundos multimercados. Ele teve uma nova queda, inclusive, de 0,68% no mês. Em 2023, o IHFA tem um rendimento de apenas 4%. Falando um pouquinho do macro, logo no pontapé inicial de novembro, no primeiro dia útil, já vamos ter duas grandes decisões, tanto aqui no Brasil quanto lá nos Estados Unidos, sobre os juros. Quando vocês estiverem ouvindo esse programa, provavelmente essas decisões já terão sido tomadas, mas mais importante do que as decisões são os comunicados que posteriormente serão feitos pelos presidentes dos bancos centrais e principalmente pelas atas que vêm ali nos próximos dias. Mas falando um pouco de Estados Unidos, ao longo de outubro nós tivemos os dados do PIB americano surpreendendo positivamente o mercado. Então, um crescimento de trimestre a trimestre de 4,9%, um baita de um crescimento, Estados Unidos crescendo a nível China. E esses dados, obviamente, reforçaram que a economia dos Estados Unidos está muito forte, e isso também teve outros dados de emprego que vieram acima do que estava se esperando. Então, isso aumentou a percepção de que os juros vão ficar mais altos por mais tempo e realmente pressionou os títulos americanos, fazendo que as taxas de 10 anos subissem acima de 5%. E também as taxas de hipotecas subiram hipotecas de 30 anos passaram de 8%, ou seja, nós estamos nos Estados Unidos lá para financiamento de imóveis, está pagando a taxa de Brasil. E embora o deflator PCE, que é o deflator que o Banco Central americano usa muito para fazer toda essa leitura de quanto que tem que subir os juros e como que está indo a inflação no país, tenha vindo um pouco acima das expectativas. O mercado espera que os Estados Unidos, o Fed, reduza as taxas de juros a partir do segundo trimestre de 2024. Claro que a situação fiscal dos Estados Unidos também tem influenciado bastante esse mercado de títulos, pressionando os títulos para cima. E além disso, nós tivemos aí o estouro da guerra lá em Israel, que é um parceiro dos Estados Unidos, um parceiro americano que eles têm há muitos anos, que também fez com que houvesse uma fuga do risco. Então, saísse de ativos mais voláteis e fosse para ativos mais seguros. Isso fez com que o ouro e até o Bitcoin disparassem.
Do outro lado do Atlântico, a zona do euro não passa por um momento muito animador, né? De fato continua bem delicado. Os dados que vêm das economias, principalmente da Alemanha, França, Inglaterra, que embora não seja da zona do euro, faz parte aí do continente, têm sido bastante negativos, né? Mostrando que a atividade econômica também está muito lenta, ou em alguns casos se espera até uma recessão nos próximos meses nessas economias. Mas o Banco Central Europeu, né, decidiu no mês de outubro não elevar mais as taxas, mantê-las por enquanto, muito motivado pelos índices de inflação que mostraram que a inflação atingiu um pico lá no continente. Então agora pode ser que esteja iniciando um movimento de queda nessa inflação. Já na Ásia, o Banco Central do Japão considerou subir as taxas de juros dos títulos acima de 1%, algo que não faz há muito tempo, principalmente pressionado pelas taxas de juros americanas. E alguns dados da China também motivaram o mercado, porque vieram tanto a produção industrial quanto as vendas no varejo mostraram uma certa recuperação, que pode ser um início de recuperação aí de toda a economia chinesa, que vem patinando há algum tempo já. E o Banco Central chinês também tomou algumas medidas para tentar impulsionar a economia através de estímulos monetários. E apesar de toda essa volatilidade e de um cenário externo adverso, a moeda brasileira, o real, vem se mostrando de certa forma estável, né? Impulsionado principalmente e sustentado pela balança comercial, né? Por uma balança comercial muito forte ao longo de 2023 inteiro, né? Outros dados da inflação também, através do IPCA 15, sugeriram um arrefecimento da inflação de serviços, que é algo que vinha pressionando o índice há algum tempo. Então isso pode favorecer futuros cortes da taxa Selic pelo Banco Central. E pelo lado negativo, nós tivemos aí as falas do presidente falando em relação à meta fiscal, afirmando que não vai cortar custos, gastos e nem investimentos. Isso levantou uma série de dúvidas quanto ao cumprimento do orçamento, ao atingimento da meta fiscal, e fez com que os juros futuros aqui no Brasil subissem ao longo de toda a curva, para todos os vencimentos, e a bolsa caísse ao longo de todo o mês, pressionando principalmente o índice de small caps. E o resumo da ópera ali de Lula fala, o Haddad se explica, né, foi que o mercado entendeu que se a meta pode ser alterada a qualquer momento, sem penalidade alguma, né, o arcabouço fiscal de fato não tem validade nenhuma, né? Então essa tem sido a interpretação do mercado como um todo em relação às últimas falas e à política fiscal do atual governo, né? Vamos ver aí ao longo das próximas semanas como isso vai se desenvolver. Assim, analisando o cenário de juros brasileiro, né, e o preço descontado das ações, continuamos tendo uma janela excelente para investimentos em renda fixa, sejam eles pré-fixados ou IPCA+, né, e também para quem tem mais um apreço à volatilidade ou consegue suportar a volatilidade do seu capital, a bolsa segue sendo negociada a um PL esperado dos 12 meses de 9 vezes, ou seja, melhor do que no mês passado. E isso reforça a narrativa que pode ser um bom ponto de entrada nas ações aí para surfar uma possível queda da Selic aí com mais força. O mercado continua esperando a Selic abaixo de 9,5% no final de 2024, né? E os juros, com essa alta dos pré-fixados aí, os juros realmente abriram a renda fixa como um todo abriu uma excelente ponto de entrada para quem gosta de ter rentabilidade com maior segurança. Para quem pensa mais lá no longo prazo, ações realmente parecem estar bastante descontadas e vale a pena realmente reforçar os aportes nessa classe de ativos.
Assim encerramos mais um Quanto Rende. Fico à disposição aí para qualquer dúvidas, sugestões. Incentivo que vocês compartilhem com amigos, familiares, colegas de trabalho. Espero que tenham gostado do conteúdo. Bons negócios e um excelente mês a todos.